Na vasta tapeçaria da nossa galáxia, repleta de gigantes gasosos congelados, mundos rochosos e estéreis e um silêncio sem fim, existe um planeta que se recusa a seguir as regras. K2-18b. Ele orbita uma fria estrela anã vermelha a mais de 110 anos-luz de distância, na constelação de Leão. E mesmo assim, este mundo alienígena pode ser a coisa mais próxima que já encontramos da Terra e da vida além dela. Por anos, os astrônomos suspeitaram que algo estranho acontecia ali. Primeiro vieram os sinais de vapor d'água, depois indícios de moléculas à base de carbono. Mas agora, com o telescópio espacial James Webb escaneando sua atmosfera com detalhes sem precedentes, estamos vendo algo que já não pode ser explicado apenas pela química. O que o James Webb descobriu abalou o mundo científico. As bioassinaturas mais claras, já vistas em um planeta alienígena. Gases que na Terra só podem ser produzidos pela vida. Isso não é mais especulação. Isso são dados. E este pode ser o momento em que finalmente admitimos: nunca estivemos sozinhos. K2-18b é o que os cientistas chamam de um mundo oceano, um híbrido entre um planeta oceânico e um com atmosfera rica em hidrogênio. É maior que a Terra, cerca de 2,6 vezes o seu raio e aproximadamente 8,6 vezes a sua massa. Mas o que realmente o torna notável é que ele se encontra exatamente na borda da zona habitável de sua estrela, a chamada Zona Goldilocks, onde as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida. E quanto mais estudamos esse planeta, mais ele parece um anfitrião perfeito para a biologia alienígena. Não é um deserto rochoso e seco como Marte. Não é uma bola de gás escaldante como Júpiter. Este é um mundo provavelmente coberto por um imenso oceano global, protegido por uma espessa atmosfera de hidrogênio que mantém temperaturas amenas e o protege da radiação. O telescópio James Webb revelou que a atmosfera desse planeta contém não apenas vapor d'água, mas também traços de dióxido de carbono e metano, ingredientes cruciais para a vida orgânica. Esses gases, quando encontrados juntos em um mundo rico em hidrogênio, começam a desenhar um quadro difícil de ignorar, um em que processos biológicos podem estar em ação, sob as ondas. Mas então veio o verdadeiro choque. Em 2025, novos dados do instrumento MIRI do Webb, o espectrômetro de infravermelho médio, encontraram não apenas moléculas com carbono, mas algo muito mais raro: dimetilsulfeto, DMS. Na Terra, esse composto é quase exclusivamente produzido por organismos vivos, especificamente pelo fitoplâncton marinho. A presença de DMS na atmosfera de um planeta seria como tropeçar em um rastro de oxigênio em Marte. Já não é apenas química, é a biologia batendo a porta. E não parou por aí. O mesmo estudo detectou dimetildisulfeto, DMDS, um composto ainda mais complexo, também ligado à atividade microbiana nos oceanos terrestres. O fato de essas moléculas terem aparecido juntas, em um ambiente rico em vapor d'água e compostos de carbono, levou cientistas como o astrofísico de Cambridge, Nico Madhusudan, a sugerir que K2-18b pode estar repleto de vida microscópica alienígena. Essas não são manchetes especulativas, são assinaturas moleculares consistentes, verificadas e estatisticamente significativas o suficiente para que a comunidade científica agora esteja considerando seriamente um mundo além da Terra, onde os oceanos podem estar vivos. Então, que tipo de vida poderia existir em K2-18b? Se o dimetilsulfeto é realmente produzido por organismos vivos, os cientistas acreditam que a explicação mais plausível é que os oceanos de K2-18b abrigam vida semelhante ao fitoplâncton, minúsculos micro-organismos flutuantes que podem usar a fraca luz vermelha de sua fria estrela para realizar algum tipo de fotossíntese. Outros sugerem um cenário mais complexo. Alguns teóricos imaginam criaturas filtradoras, semelhantes aos primeiros seres multicelulares da Terra, flutuando em águas ricas em nutrientes, absorvendo matéria orgânica e deixando rastros químicos para trás.
Alguns vão ainda mais longe e imaginam análogos alienígenas de peixes voadores, organismos que evoluíram em ambientes de baixa gravidade e alta pressão, talvez capazes de um movimento atmosférico limitado. Em essência, K2-18b pode se parecer não com a Terra como é agora, mas como era há 3 ou 4 bilhões de anos, quando a vida estava apenas começando a florescer em seus oceanos. E assim como a biosfera inicial da Terra transformou sua atmosfera ao longo do tempo, o mesmo pode estar acontecendo lá. E nós estamos testemunhando isso em tempo real. E agora, à medida que as evidências se acumulam, surge um novo debate. Se K2-18b abriga a vida, deveríamos tentar nos comunicar? Algumas vozes na comunidade científica dizem, de forma alguma. O físico Mark Buchanan alerta que tentar ativamente alcançar uma biosfera desconhecida poderia expor a Terra a uma civilização para a qual não estamos prontos ou colocar em risco um ecossistema frágil com a nossa interferência. O filósofo ético Dr. Anthony Milligan argumenta que temos uma obrigação moral de agir com cuidado, não apenas por nossa segurança, mas pela proteção de tudo o que possa existir lá fora. Outros, como Avi Loeb, acreditam que qualquer vida inteligente avançada o suficiente para detectar nossos sinais já nos teria notado, e talvez nem nos leve a sério. Independentemente de onde você se posiciona, a verdade permanece. Um sinal da Terra levaria 120 anos para chegar a K, 2-18b, e outros 120 para voltar. Por enquanto esperamos. Mas os dados continuam chegando. As moléculas estão lá. O oceano provavelmente também. E a ideia de que estamos sozinhos no universo está desaparecendo rapidamente. Com K2-18b agora no centro das atenções, as principais agências espaciais e empresas privadas de exploração estão silenciosamente mudando suas prioridades. Embora nenhuma tecnologia de propulsão atual possa nos levar a esse mundo oceânico em menos de vários séculos, já estão em andamento discussões para lançar a próxima fase de observação. Uma frota de telescópios de próxima geração que possam monitorá-lo continuamente e com mais detalhes. A NASA está acelerando o desenvolvimento dos observatórios LUVOIR e HABEX, ambos projetados especificamente para identificar exoplanetas com vida analisando a química atmosférica. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia e até mesmo a chinesa CNSA estão propondo seus próprios monitores de exoplanetas de espaço profundo. Mas não para por aí. A ideia de lançar uma sonda interestelar, possivelmente usando propulsão a laser e velas solares, está ganhando força. A iniciativa Breakthrough Starshot, apoiada por bilionários e cientistas, propõe enviar sondas microscópicas a 20% da velocidade da luz. Se bem-sucedidas, tais missões poderiam alcançar K2-18b em 500 anos. Um prazo longo para nós, mas curto na escala cósmica. A humanidade pode nunca caminhar por suas margens, mas talvez possamos testemunhar, pela primeira vez, uma mensagem enviada da Terra para a vida além. As implicações científicas de encontrar possíveis bioassinaturas em K2-18b são monumentais, mas o impacto cultural pode ser ainda maior. Por todo o mundo, líderes religiosos, pensadores espirituais e filósofos já começaram a oferecer interpretações sobre o que essa descoberta significa. Alguns a chamam de prova de que a vida não é única da Terra, mas parte de um grande design cósmico, um universo programado para a consciência, não para o silêncio. Outros expressaram medo, desconforto e até negação, alertando que nossa visão de mundo não está pronta para enfrentar tal revelação. As redes sociais explodiram com hashtags como número K, 2Alive e número Ocean World, enquanto documentários e adaptações ficcionais já estão em produção. Os governos permanecem cautelosos em suas declarações oficiais, equilibrando entusiasmo com rigor científico. Mas sob a superfície, uma mudança sutil está acontecendo. A realização coletiva de que não somos mais apenas exploradores. Estamos sendo observados de volta. E nessa realização, a humanidade está experimentando algo raro.
Unidade global, não no medo, mas no deslumbramento. À medida que cresce o ímpeto para descobrir mais sobre K2-18b, um coro crescente de vozes alerta para a necessidade de ética na proteção planetária. Não para a Terra, mas para a biosfera alienígena. Painéis internacionais estão agora se reunindo para propor uma nova categoria de mundos protegidos: santuários exobiológicos. Seriam exoplanetas, como K2-18b, onde sinais de vida foram detectados e que só devem ser estudados à distância para evitar contaminação. A astrobióloga doutora Mônica Vidari insiste: se K2-18b realmente abriga vida, ela evoluiu por bilhões de anos sem nós, e não temos o direito de interferir. Propostas surgiram para uma espécie de zona de exclusão interestelar, impondo limitações a futuras trajetórias de sondas e emissões. Essas discussões refletem uma compreensão mais profunda. Só porque podemos observar, não significa que devemos invadir. Porque mesmo que esses oceanos estejam silenciosos agora, mesmo que aquela vida seja apenas microbiana, ainda assim é o primeiro parente confirmado que já encontramos no vasto universo. E se formos sábios, aprenderemos a ouvir antes de agir. Talvez o aspecto mais profundo de K2-18b não seja o que ele nos diz sobre alienígenas, mas o que ele reflete sobre nós mesmos. Aqui está um planeta que pode ter oceanos, nuvens e talvez até organismos primitivos, exatamente como a Terra um dia teve, muito antes de a humanidade caminhar sobre sua superfície. De certa forma, observar K2-18b é como olhar para trás no tempo, para as nossas próprias origens. Lembra-nos de quão frágil é a vida, de quão raras as condições certas devem ser e de quão precioso é o nosso próprio mundo azul. Alguns cientistas acreditam que K2-18b pode nos ajudar a entender como a vida começa, se adapta e possivelmente evolui em outros lugares, oferecendo pistas para proteger a nossa própria biosfera do colapso. Outros dizem que este é um ponto de virada, um momento em que ciência, fé e maravilha finalmente convergem em uma verdade. A vida não é a exceção, mas a expectativa. Nas frias e silenciosas profundezas do espaço, talvez tenhamos encontrado não um estranho, mas um reflexo do que já fomos e do que ainda podemos nos tornar. K2-18b já não é apenas um ponto distante no cosmos. Não é mais apenas um número no banco de dados de um telescópio ou um ponto frio em uma carta estelar. É agora uma janela para outra possibilidade. Um lugar que, contra todas as probabilidades, sussurra os mesmos segredos químicos do nosso próprio planeta vivo. E nesse sussurro, algo mudou. Por décadas fizemos a mesma pergunta: estamos sozinhos? Mas agora, com o James Webb revelando sinais inconfundíveis de água, metano, dióxido de carbono e possivelmente até os ecos moleculares de vida alienígena, a pergunta mudou. Porque já não estamos parados na beira da crença, estamos na beira da confirmação. K2-18b pode ser o primeiro, pode ser o mais próximo, mas não será o último. Há milhares de mundos como ele, esperando para serem vistos, estudados, compreendidos. E enquanto encaramos a escuridão em direção a esse gigante aquático, não estamos apenas descobrindo o universo, estamos nos descobrindo. Então agora, perguntamos a você: você acredita que K2-18b abriga a vida? Devemos enviar uma mensagem ou permanecer observadores silenciosos? E se este realmente for o momento em que provamos que não estamos sozinhos, no que a humanidade se tornará depois? Conte pra gente nos comentários. E se essa jornada pelas estrelas te emocionou tanto quanto nos emocionou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que ainda olha para o céu noturno e se pergunta: porque o universo pode ser vasto, mas talvez nunca tenha sido vazio.